Obrigado por assistir ao A Última Virtude. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder as próximas reflexões. Vamos ser honestos. Todos temos grandes sonhos e ambições, mas muitas vezes parece que algo está bloqueando nosso caminho. Pode ser dúvida, falta de foco ou as constantes distrações que a vida nos lança. Mas e se eu te dissesse que a maior batalha que você enfrenta não está ao seu redor, mas dentro da sua mente? Hoje, vamos mergulhar profundamente para desbloquear o verdadeiro potencial da sua mente, inspirados pela sabedoria antiga do estoicismo e insights psicológicos modernos. Não estamos apenas falando de teorias, estou aqui para orientá-lo com passos práticos que podem transformar, não apenas como você pensa, mas como você vive sua vida. Se você encontrar valor no que estamos explorando hoje, eu realmente apreciaria se você clicasse no botão de inscrição. Isso nos ajuda muito mais do que você imagina. E não pule nenhuma parte do vídeo. Fique comigo até o fim, porque cada passo se constrói sobre o último e você não vai querer perder a transformação que acontece quando você aplica essas estratégias antigas à sua vida moderna. Vamos embarcar nesta jornada juntos e ver até onde nossas mentes podem nos levar quando nos libertarmos dos nossos limites autoimpostos. Vamos começar! Você sabe que houve um tempo na minha vida em que eu me sentia completamente preso? Todos os dias pareciam como andar na lama. Meus sonhos pareciam fora de alcance, sempre escorregando pelos meus dedos como areia. Eu estava cheio de dúvidas, constantemente questionando se eu tinha o que era necessário para atingir meus objetivos e deixar minha marca. É uma sensação que muitos de nós conhecemos bem, certo? Aquele medo corrosivo de não ser bom o suficiente, de não alcançar as alturas que sabemos que podemos. Então, eu tropecei no conceito de neuroplasticidade. Parece um termo chique, mas na verdade é algo bem milagroso. É a ideia de que nossos cérebros podem mudar, adaptar-se e evoluir ao longo de nossas vidas, não apenas quando somos crianças, mas mesmo como adultos. Cada nova experiência, cada pedaço de conhecimento adquirido reformula nosso cérebro. É fortalecedor, não é? Pensar que cada desafio que você aceita, cada nova habilidade que você aprende, está na verdade reconfigurando seu cérebro e expandindo seu potencial. Vamos pegar o exemplo dos estoicos, particularmente alguém como Marco Aurélio. Ele disse: uma vez, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Ele estava no caminho certo, não estava? Cada momento de aprendizagem, cada empurrão além de nossas zonas de conforto fortalece nossa mente, assim como levantar pesos fortalece nossos músculos. Temos o poder de moldar nossos cérebros e melhorar nossa consciência através de nossos pensamentos e ações. Que realização poderosa! Pense nisso. Quando foi a última vez que você tentou algo novo, algo desafiador? Pode ter sido desconfortável, até mesmo assustador, mas naquele momento você estava fazendo mais do que apenas tentar algo novo. Imagine que, ao sair da sua zona de conforto, você não estava apenas realizando uma tarefa difícil, mas treinando seu cérebro para lidar com tarefas cada vez maiores e mais desafiadoras. Então, por que não aceitar essa incrível capacidade? Por que não nos desafiar a pensar mais alto, nos esforçar mais e expandir além dos limites que estabelecemos para nós mesmos? Cada vez que fazemos isso, não estamos apenas nos aproximando dos nossos sonhos, mas nos tornando versões mais fortes e resilientes de nós mesmos. É hora de percebermos que nosso potencial não é fixo. A cada nova experiência, a cada obstáculo que superamos, crescemos um pouco mais. Nossos cérebros se adaptam e nossas capacidades se expandem. Deixe-me contar sobre a vez em que percebi o quanto minhas próprias crenças estavam me acorrentando. Eu estava sentado na minha mesa, olhando para um projeto, que acreditava estar além das minhas habilidades. Toda vez que tentava começar, uma voz na minha cabeça sussurrava: "Você não pode fazer isso. Você não é inteligente o suficiente." Era sufocante sentir-me preso pelos meus próprios pensamentos. Você se identifica com esse sentimento? Aquela dúvida insistente que se infiltra e faz morada em seus pensamentos? Uma noite, enquanto lia sobre os estoicos, me deparei com uma ideia poderosa de Epicteto. Não é o que acontece com você,
mas como você reage a isso que importa. Isso me tocou profundamente e me fez questionar. E se eu reagisse de forma diferente à minha dúvida? E se eu escolhesse não acreditar naquela voz que me dizia que eu não podia? Foi um momento decisivo. Comecei a desafiar essas crenças limitantes. Toda vez que aquele velho sussurro de não consigo surgia, eu o enfrentava com um "por que não?". Não era fácil. Às vezes parecia que eu estava em uma luta de boxe com minha própria mente, mas a cada desafio a essas crenças, dava um passo em direção à liberdade. O conceito de mentalidade de crescimento, popularizado pela psicóloga Carol Dweck, realmente me ajudou. Trata-se de acreditar que nossas habilidades podem ser desenvolvidas através da dedicação e do trabalho duro. Essa crença cria um amor pela aprendizagem e uma resiliência que é essencial para grandes realizações. É o que os estoicos praticam todos os dias, transformando cada obstáculo em uma oportunidade de melhorar. Agora, deixe-me perguntar: quais crenças limitantes estão te segurando? Pense naquele projeto que você acha que não pode lidar, ou naquele sonho que acredita ser grande demais para você. E se você desafiasse essas crenças? E se você abraçasse a possibilidade de que poderia crescer, de que poderia ser mais do que é agora? Lembre-se de que cada crença é uma escolha, e cada escolha pode ser mudada. Escolha o crescimento, escolha acreditar no seu potencial e veja como novas portas se abrem e o que antes parecia impossível começa a se desenrolar. Diante dos seus olhos, você já começou um projeto e percebeu que mal arranhou a superfície do que pretendia fazer? Eu já passei por isso mais vezes do que gostaria de admitir. Minha mente costumava vagar sem rumo, saltando de pensamento em pensamento como um macaco selvagem. Era frustrante sentir-me tão disperso, especialmente quando eu tinha objetivos importantes que precisavam de minha total atenção. Lembro-me de uma noite em que estava lendo Sêneca, e ele falava sobre a brevidade da vida e como não devemos desperdiçá-la com perseguições inúteis. Isso me atingiu profundamente. Percebi que estava deixando meu precioso tempo escapar pelos dedos porque não conseguia me concentrar. Foi então que decidi assumir o controle da minha mente, não apenas para melhorar minha produtividade, mas para honrar o tempo que tenho. Técnicas para melhorar o foco e a memória. Comecei a experimentar diferentes técnicas para melhorar meu foco e memória. Tentei de tudo, desde meditação até jogos cerebrais, e ajustando minha dieta. Lentamente, mas certamente, comecei a notar mudanças. Era como se meu cérebro fosse uma lente que finalmente havia sido ajustada para o foco correto. Mas aqui está a parte crítica. Não se tratava apenas de tentar controlar minha mente de forma errada, mas de entendê-la e trabalhar com ela. Como os estoicos, aprendi o valor da autoconsciência no domínio da própria mente. Marco Aurélio disse uma vez que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Então, comecei a nutrir meus pensamentos, alimentando-os com energia positiva e foco. Gradualmente, as mudanças começaram a se consolidar. Aproveitar todo o potencial da mente. Deixe-me perguntar: o que seria se você pudesse aproveitar todo o potencial da sua mente? Imagine a clareza e as conquistas que poderiam advir desse foco. Não é um sonho impossível. Começa com a crença de que você pode melhorar e com a tomada de pequenas ações deliberadas todos os dias, seja reservando 10 minutos para meditação ou se desafiando com uma nova tarefa de aprendizagem. Cada pequeno esforço conta. Pense no que você alimenta sua mente. É uma informação que enriquece ou apenas desorganiza seus pensamentos? Lembre-se de que suas habilidades cognitivas não são imutáveis, são mais como músculos, e cada desafio é uma oportunidade de fortalecê-los. Abrace essa jornada e confie que a cada passo, você não está apenas aumentando seu foco e memória, mas também abrindo caminho para maiores sucessos. Houve um tempo na minha vida em que eu pensava que ser forte emocionalmente significava manter a calma diante de tudo. Reprimia meus sentimentos, acreditando que esse era o caminho para o sucesso, pessoal e profissional, mas deixe-me dizer que ignorar suas emoções não as faz desaparecer, apenas as faz esperar até que você esteja menos preparado para lidar com elas.
Lembro-me de um dia particularmente difícil, quando tudo parecia dar errado. Tentei deixar minha frustração e raiva de lado, mas no final do dia, algo trivial me fez perceber que entender e gerir minhas emoções não era uma fraqueza. Era um estoicismo verdadeiro. A necessidade que muitos entenderam mal, como sem emoção, na verdade, oferece orientação inestimável. Ela nos ensina a não suprimir nossas emoções, mas a entendê-las e canalizá-las de forma produtiva. Sêneca, um renomado estoico, escreveu uma vez sobre a importância de governar nossas paixões e não nos tornarmos escravos de nossas emoções. Com ele, aprendi que a inteligência emocional não é sobre controle no sentido de supressão, mas sobre alinhamento e compreensão. É sobre reconhecer nossas emoções como sinais, não diretrizes. Com que frequência paramos para perguntar por que nos sentimos de uma certa maneira? Raiva, alegria, ciúme, excitação, cada uma dessas emoções carrega uma mensagem sobre nosso estado de espírito, nosso ambiente e nossas necessidades. Se escutarmos com atenção e reflexão, podemos gerenciar não apenas nossas reações, mas também navegar melhor em nossos relacionamentos e decisões. Pense na última vez que você sentiu uma emoção forte no trabalho ou em casa. Em vez de reagir imediatamente, e se você tivesse parado e se perguntado o que realmente estava causando esse sentimento? Esse tipo de questionamento pode transformar nossas interações e nossa compreensão de nós mesmos. Pode levar a conexões mais profundas com os outros e a soluções mais satisfatórias para nossos desafios. O estoicismo não nos pede que neguemos nossos sentimentos, mas que reflitamos sobre eles com a clareza de um filósofo, o próprio Marco Aurélio, que enfrentou as imensas pressões de liderar um império. Escreveu frequentemente sobre observar suas emoções sem se enredar nelas. Esta prática, que se alinha proximamente com abordagens modernas à inteligência emocional, nos fortalece a escolher como responder aos nossos sentimentos em vez de sermos inconscientemente liderados por eles. Então, vamos nos desafiar a ver nossas emoções através de uma lente estoica, não como obstáculos, mas como oportunidades para aprender e crescer. Vamos cultivar o hábito de pausar, refletir e escolher uma resposta que se alinhe com nossos valores e objetivos. Ao dominar nossas emoções, não estamos apenas nos tornando melhores líderes, amigos ou membros da família. Estamos nos tornando melhores seres humanos, mais realizados. A vida lança bolas curvas e, às vezes, parece que estamos constantemente desviando delas. Houve uma vez em que enfrentei uma série de contratempos que parecia uma tempestade implacável, bem quando eu pensava que poderia recuperar. Minha respiração, outra onda quebrava. Foi durante esses tempos tumultuosos que aprendi o verdadeiro significado de resiliência. Não apenas recuperar-se, mas recuperar-se para frente. Os antigos estoicos não eram estranhos à adversidade. Eles não apenas suportavam dificuldades, eles as aceitavam como uma parte natural da vida. Um conceito que transformou minha própria abordagem aos desafios. Sêneca famosamente disse: "O fogo testa o ouro, o sofrimento testa os homens corajosos." Essa ideia me tocou profundamente. Não se trata de evitar a dor ou o estresse, mas de crescer com eles, tornando-se mais forte e resiliente no processo. Como desenvolvemos essa resiliência? Tudo começa com nossa mentalidade, vendo o estresse e os obstáculos como oportunidades de crescimento. É uma mudança de jogo. Cada desafio é uma lição disfarçada, se estivermos dispostos a procurar por ela. Lembra daquela vez em que você pensou que não conseguiria superar, mas conseguiu? Você está aqui agora, mais forte por isso. Práticas de resiliência. A resiliência também envolve passos práticos. Técnicas simples, como exercícios de respiração e atenção plena, podem nos centrar em momentos de alto estresse. Durante um dia particularmente estressante, tirei um momento apenas para respirar profundamente, concentrando-me apenas no ar entrando e saindo. Foi uma breve pausa, uma rápida reinicialização, mas trouxe clareza e calma que me ajudaram a enfrentar a questão de frente. Depois,
Há a arte de deixar ir. O estoicismo ensina o valor de focar apenas no que está sob nosso controle. Desperdiçamos energia nos estressando com resultados que muitas vezes estão fora de nossas mãos. Aprender a distinguir entre o que podemos mudar e o que devemos aceitar é crucial na construção de força emocional e mental. Então, da próxima vez que você se encontrar no meio de uma tempestade, pause e respire. Reflita sobre o que você pode controlar e deixe ir o que você não pode. Aceite o desafio, pois é uma oportunidade de formar sua resiliência. A cada desafio superado, você não está apenas sobrevivendo, mas prosperando, preparando-se para o que vier a seguir. Você sabia que o que você come e quanto você dorme podem literalmente remodelar seu cérebro? Houve um tempo em que eu não prestava muita atenção a isso. Eu costumava abastecer meus longos dias com café e qualquer coisa conveniente. Muitas vezes, pulava refeições ou escolhia fast food por uma questão de conveniência. O sono era algo secundário que eu recuperaria no fim de semana. Mas então, bati em uma parede, minha produtividade despencou, minha criatividade secou e eu não conseguia me concentrar. Sentia-me mentalmente lento e emocionalmente um desastre. Foi um chamado de despertar, literalmente. Comecei a pesquisar como a nutrição e o sono afetam a função cerebral. E o que descobri foi revelador. Nossos cérebros são como veículos de alto desempenho. Eles precisam do combustível certo para funcionar de forma eficiente e eficaz. Antioxidantes, ácidos graxos ômega 3 e alimentos integrais não são apenas bons para o corpo, são essenciais para a função cognitiva, ajudando a melhorar a memória, acelerar os tempos de reação e melhorar o humor, da filosofia estoica. Percebi o quanto Marco Aurélio enfatizava a autodisciplina e o controle, que inclui domínio sobre o que consumimos e como descansamos. Ele entendia que o corpo e a mente estão intrinsecamente ligados, e negligenciar um é negligenciar ambos. Com isso em mente, renovei minha dieta para incluir alimentos que impulsionam o cérebro, como frutas, nozes, peixes e muitos vegetais. Estabeleci um horário rigoroso para dormir, garantindo assim que meu cérebro tivesse o descanso necessário para funcionar no seu melhor. Tenha em mente que garantir o descanso necessário é crucial. Mas deixe-me perguntar, você já considerou como o que você come afeta seu pensamento? Ou percebeu como uma noite de sono ruim pode arruinar seu dia? Não se trata apenas de se sentir bem fisicamente, mas de otimizar o potencial do nosso cérebro. Quando damos ao nosso cérebro os nutrientes certos e descanso suficiente, podemos melhorar nossas habilidades cognitivas, nossa tomada de decisão e nossa saúde mental. Eu desafio você a pensar sobre seus próprios hábitos, como sua alimentação e sono estão influenciando sua clareza mental e saúde geral do cérebro. Implementar pequenas mudanças pode ter efeitos profundos. Comece simplesmente trocando aquele lanche da tarde por algo rico em antioxidantes ou estabelecendo uma rotina noturna que o ajude a relaxar e a ter uma melhor qualidade de sono. Você já se imaginou realizando seus maiores sonhos? Sentindo a exaltação de cruzar a linha de chegada ou o orgulho de conseguir aquela entrevista de emprego dos sonhos? Isso não é apenas um devaneio, é uma ferramenta para o sucesso. Deixe-me compartilhar como a visualização e as afirmações mudaram não apenas minha perspectiva, mas também meus resultados. Superando o fracasso com visualização. Houve uma fase na minha vida em que eu me sentia constantemente derrotado pelos fracassos. Não importava o quanto eu tentasse, as coisas não pareciam dar certo. Foi então que eu descobri o poder da visualização e das afirmações. No início, parecia um pouco tolo sentar ali com os olhos fechados, imaginando-me tendo sucesso. Mas conforme eu praticava, algo mudou. Comecei a me sentir mais confiante, mais no controle do meu destino. Era como se eu estivesse treinando meu cérebro para esperar o sucesso e não temer o fracasso. Os estoicos também compreendiam o poder da mente. Eles acreditavam em premeditar desafios futuros para se preparar mentalmente para qualquer resultado. Marco Aurélio escreveu sobre imaginar cada possível contratempo, não para se preocupar até adoecer, mas para enfrentar a vida preparado. Minha visualização era semelhante. Isso me preparou para agarrar o sucesso quando a oportunidade chegou, porque eu já havia vivido isso na minha mente. Então, há as afirmações. Estas declarações positivas e poderosas
podem redefinir nossa realidade. Começo meus dias afirmando minhas capacidades. Eu sou capaz, competente e pronto para enfrentar o que vier. Pode parecer simples, mas essas palavras se tornaram minha armadura contra as flechas da dúvida e da negatividade. Por que estou compartilhando isso com você? Porque eu acredito que, se você começar visualizando seu sucesso e afirmando seus pontos fortes, você pode transformar a energia que traz para qualquer ambiente. Seja você se candidatando a um emprego, começando um novo projeto ou entrando em uma negociação difícil, essas ferramentas podem preparar seu subconsciente para o sucesso, fazendo parte de quem você é, não apenas do que você faz. Aproveite o poder da sua mente. Então, eu te desafio a aproveitar o poder da sua própria mente todos os dias. Pequenas mudanças e práticas simples podem ter um impacto profundo na sua vida. Nas suas manhãs, reserve um momento para visualizar um objetivo como se você já o tivesse alcançado. Sinta profundamente essa conquista e então ancore essa visão com uma afirmação positiva sobre sua capacidade de fazer acontecer. Repita isso diariamente. Não é mágica, é mentalidade. À medida que você reformula sua mentalidade, começará a ver o mundo não apenas como ele é, mas como ele poderia ser, com você no seu melhor. Lembre-se das palavras de Sêneca: a vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Vamos torná-la fenomenal. Já se sentiu como se estivesse produzindo as mesmas ideias preso em uma rotina criativa da qual não consegue escapar? Eu estive lá mais vezes do que gostaria de admitir. É como estar na beira de um penhasco, vendo onde precisa ir, mas não encontrando o caminho para chegar lá. Mas a criatividade não é apenas uma explosão espontânea de inspiração. É uma habilidade que pode ser cultivada, um músculo que pode ser fortalecido, buscando orientação nos estoicos. Eu me lembro de um período particularmente seco em que minhas ideias pareciam obsoletas e nada parecia despertar aquela chama criativa. Foi então que me voltei para os estoicos em busca de orientação, particularmente para a sabedoria de Marco Aurélio, que acreditava no poder da mente para transformar. Ele escreveu sobre como nossas percepções podem moldar nossas realidades e, inspirado por isso, comecei a desafiar minha rotina para quebrar os padrões mentais que me mantinham preso. Uma estratégia que realmente transformou minha abordagem foi reservar um tempo dedicado a cada dia apenas para pensar. Deixando minha mente vagar sem limites, comecei a fazer caminhadas sem meu telefone, apenas com um bloco de notas no meu bolso. Essas caminhadas se tornaram meus períodos mais frutíferos, momentos em que as ideias aparentemente surgiam do nada. Durante esses momentos de silêncio, minha mente começou a traçar conexões que nunca tinha feito antes, encontrando novas soluções para velhos problemas. Eu também abracei a prática estoica de visualizar obstáculos como oportunidades. Cada desafio em um projeto tornou-se uma chance de inovar, em vez de um retrocesso. Essa mudança de mentalidade não apenas me ajudou a superar obstáculos, mas mudou a maneira como eu abordava meu trabalho desde o início. De repente, eu estava mais disposto a correr riscos e a experimentar ideias que teria descartado antes. Agora, vamos falar sobre você. Pense na última vez que enfrentou um bloqueio criativo, em vez de deixar a frustração tomar conta, e se você visse esse bloqueio como um sinal de que é hora de mudar sua abordagem. Mude seu cenário, participe de uma nova atividade ou colabore com alguém que desafie seu processo de pensamento. Lembre-se de que a criatividade prospera com novas contribuições e perspectivas. Desafios para exercitar a criatividade. Aqui vai um pequeno segredo. Quanto mais você exercita seus músculos criativos, mais fortes eles se tornam. Comece pequeno hoje. Desafie-se a pensar em 3 novos usos para um objeto do dia a dia em sua casa ou em 3 novos temas que você nunca explorou antes. Trabalho não se trata apenas de encontrar soluções imediatas. Trata-se de desenvolver uma mentalidade que busca ansiosamente por inovação. Você já enfrentou um desafio tão assustador que parecia mais fácil simplesmente desistir do que seguir em frente? Eu já passei por isso mais vezes do que gostaria de contar. Mas foi nesses momentos difíceis que descobri uma verdade inestimável.
Nossa verdadeira força não é mostrada pelo triunfo em si, mas por como transformamos desafios em oportunidades de crescimento. Essa conclusão não foi fácil. Nasceu de muitos fracassos e retrocessos, cada um uma lição disfarçada. Vamos falar sobre flexibilidade mental por um momento. Isto não é apenas sobre dobrar sem quebrar. É sobre aprender a dançar na chuva enquanto a tempestade cresce, encontrando novos ritmos e passos em meio ao caos. Aprendi isso da maneira mais difícil durante um ano, particularmente difícil, quando tudo o que poderia dar errado, deu. Quando eu achava que não poderia aguentar mais, a vida provou que eu estava errado. Mas foi durante esta tempestade que me voltei para a sabedoria dos estoicos e encontrei uma fonte surpreendente de força. Epicteto, um filósofo estoico, disse uma vez: "Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa." Essas palavras se tornaram meu mantra. Comecei a ver cada retrocesso não como um obstáculo, mas como um degrau. Cada um, uma chance de construir uma versão mais forte e resiliente de mim mesmo. Essa mudança de perspectiva foi transformadora. Não fez os problemas desaparecerem, mas mudou a forma como eu os abordava. Em vez de me sentir derrotado, sentia-me energizado, motivado a encontrar soluções e a me adaptar de formas que não havia feito antes. Agora, pense na sua própria vida. Quando foi a última vez que você se deparou com uma situação que parecia insuportável? Como você reagiria se, em vez de resistir à mudança, você a abraçasse, usando-a como um catalisador para desenvolver sua agilidade mental? Ao praticar esta abordagem, você pode construir não apenas resiliência, mas um tipo de força proativa que antecipa e se adapta aos desafios antes mesmo que eles surjam. Construir este tipo de força e flexibilidade requer prática intencional. É como treinar para uma maratona. Você não correria 42 quilômetros de uma vez. Começaria pequeno, aumentando gradualmente sua resistência ao longo do tempo. Da mesma forma, você pode começar a construir força mental desafiando-se diariamente, de pequenas formas. Faça um caminho diferente para o trabalho. Experimente uma nova receita ou resolva um problema de um ângulo diferente. Cada nova experiência constrói seu repertório mental, assim como cada corrida cria resistência. Depois de alcançar o que parecia ser o ápice da minha carreira, senti uma surpreendente sensação de que havia mais lá fora, além do meu alcance. Foi quando me deparei com um poderoso princípio estoico. O compromisso com a aprendizagem ao longo da vida e o constante autoaperfeiçoamento. Sêneca, um dos mais reverenciados filósofos estoicos, escreveu uma vez: "Enquanto você viver, continue aprendendo a viver." Estas palavras ressoaram profundamente em mim, despertando a percepção de que aprender não é um destino, mas uma jornada sem fim. Cada habilidade dominada, cada livro lido e cada nova pessoa que conhecemos pode oferecer informações que não só aumentam nosso conhecimento, mas também aprofundam nossa compreensão do mundo e nosso lugar nele. Esta jornada de aprendizagem contínua não se trata apenas de acumular conhecimento. É sobre buscá-lo para o máximo desempenho em todas as áreas da vida. É sobre se esforçar para superar os limites convencionais e transformar os desafios do dia a dia em oportunidades de crescimento. Esta busca me ensinou que o máximo desempenho não é uma conquista estática, mas um processo dinâmico de ultrapassar os limites do que eu achava que era possível. Agora, vamos parar por um momento. Pense na sua própria vida. Existem áreas onde você poderia se esforçar um pouco mais, ir um pouco mais longe ou aprender algo novo. A beleza desta jornada é que ela é exclusivamente sua. Pode significar fazer um curso que te assusta, assumir uma nova função que testa suas habilidades ou simplesmente escolher um novo hobby que desafie sua forma de pensar. Os estoicos enfatizavam o valor da autodisciplina e do autoexame rigoroso como ferramentas para o crescimento pessoal. Eles acreditavam que quanto mais nos desafiamos, mais podemos crescer em sabedoria e caráter. Ao adotar esta mentalidade, não só nos melhoramos, mas também aumentamos nossa capacidade de contribuir positivamente para o mundo ao nosso redor. Então, eu te desafio a assumir um compromisso hoje, não com uma meta específica ou uma conquista finita,
Mas para o processo de aprendizagem ao longo da vida, aceite a ideia de que todos os dias são uma oportunidade de aprender algo novo, refinar suas habilidades e melhorar sua compreensão. Seja através da leitura, de diálogos ou da experiência prática, deixe cada dia acrescentar uma camada à sua fundação de conhecimento e desempenho. Lembre-se, neste mundo em constante evolução, a única verdadeira constante é a mudança. Ao se comprometer com a aprendizagem ao longo da vida e buscá-la, você não está apenas se adaptando às mudanças. Você está antecipando-as e abraçando-as, usando-as como uma ferramenta para o sucesso pessoal e profissional. Como Marco Aurélio disse uma vez, o obstáculo é o caminho. Deixe cada desafio ser um degrau não apenas para alcançar seus objetivos, mas para se tornar a melhor versão de si mesmo. Obrigado por se juntar a mim hoje nesta jornada no A Última Virtude. Lembre-se, o caminho para a sabedoria e a força é pavimentado com aprendizagem constante e autoaperfeiçoamento. Continue avançando. Continue crescendo e vamos juntos desbloquear nosso verdadeiro potencial. Não se esqueça de assistir a um dos vídeos sugeridos na sua tela para mergulhar mais profundamente no mundo do estoicismo e do crescimento pessoal. Seu envolvimento realmente faz esta comunidade prosperar. Obrigado por fazer parte dela. Até a próxima. Mantenha-se curioso e continue explorando novas possibilidades.